quero primeiramente agradecer essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, que é algo que, de fato, eu amo falar a palavra de Deus. Eu amo aprender e amo compartilhar a palavra do Senhor. Eu agradeço o convite, maravilhoso de vocês. E quero, em nome de Jesus, esta noite, compartilhar algo do Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eita glória! Amém? Amém! Nós vamos ler a partir do verso 21, verso 21 ao verso 28. Mateus 15, 21 a 28. Aleluia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, que ele gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe? Glória a Deus. O texto de Mateus mostra a atitude de uma mulher que, mesmo todo o cenário sendo contra ela não desistiu de buscar o que ela precisava. Mesmo em todas as circunstâncias sendo contrárias, ela não desistiu. O texto não mostra, não nos diz o nome, não nos diz quem é o marido, não nos diz qual família era, só diz que ela era cananeia. É a única informação que nós temos dessa mulher. Não sabemos o seu histórico. O que nós sabemos aqui é que esta mulher, ela agiu motivada por uma das maiores motivações, o motivo maior que pode fazer com que alguém haja de maneira surpreendente: o amor de uma mãe por um filho. Isso motivava aquela mulher. Ela foi clamando: Senhor, socorre, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mãe, ela deixou tudo de lado por amor ao seu filho. E eu acredito, meus irmãos, que todas nós aqui temos pais, mas vamos falar das mães que estão aqui. Nós sabemos o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Nós já vamos na frente do carro, se for necessário para salvar um filho. Eu digo isso porque eu parei isso pela minha vida. Nós somos capazes de tirar força de onde não existe, de tirar o alimento da boca e dar para o filho, de tirar o calçado dos pés e dar para o filho. E essa mãe, ela foi motivada por esse amor, que é comparável ao amor de Deus, de dedicar tudo. Se nós olharmos para o contexto da época, nós vemos que tudo estava contra ela. Tudo estava contra essa mulher. E ela, sendo mãe, ela foi atrás do que ela mais necessitava. Que naquele momento ela via a sua filha primordialmente. E essa mulher, ela simplesmente esqueceu-se de duas barreiras que existiam. Barreiras intransponíveis para a época. A barreira cultural e a barreira religiosa foi deixada de lado. Ela não teve vergonha, ela
discípulos, se eles ouviam os gritos, porque com certeza uma multidão acompanhava Jesus. Os discípulos que estavam ao lado dele, se eles ouviam os gritos, é porque ela realmente gritava em desespero para Jesus a luz. Quantos de nós precisamos gritar de verdade para Deus? Porque às vezes nós estamos caladas, sofrendo caladas e esquecemos que Deus está disponível para nos ouvir. E nós não precisamos fazer aquele escândalo, não. Nós precisamos entrar no nosso lar, dobrar os joelhos e falar com o Senhor que está nós precisamos ter a consciência de que Jesus ele está à nossa disposição, não como um servo, mas como um pai que espera ouvir seus filhos, como uma mãe que espera ouvir a petição dos seus filhos, como um pai que vai lá e ouve o filho, pai, eu quero isso presente, pai, aconteceu isso na escola. Nós precisamos fazer essa alegoria de pai e mãe para a gente tentar entender esse amor de Jesus por nós. Porque é o que mais chega perto, ainda não é igual, mas é o que mais chega perto ao amor de Deus. E essa mulher, que nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos de que família ela era. O que nós sabemos é o que separava ela de Jesus. O que separava aquela mulher de Cristo, a cultura. Na época da igreja primitiva, mulheres não tinham mesmo direito dos homens. Na igreja primitiva, a mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha opinião. E ela gritava no meio da multidão. Isso era o maior escândalo que poderia ser. Uma mulher gritando em público, sem estar nada. Uma mulher gritar em público era um escândalo, porque mulher não era para falar em público. Imagine fazer o escândalo que ela estava fazendo, chamando pelo mestre. E nessa época, a cultura aqui nos mostra que uma mulher, ela não tinha decisão própria. Quando ela era solteira, quem decidia a vida dela? Até porque era casaria. Não tinha voz, não tinha vez, não tinha opinião, não tinha isso. A mulher era para obedecer. Eu não estou dizendo que hoje as mulheres não devem ser submissas, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a mulher não era cidadã para ter voz e para dar opinião de nada. E quando ela casava, ela passava a ser propriedade do marido. E ele decidia tudo. E hoje a gente vê que isso mudou, isso é uma questão cultural, era natural isso. Era natural na época, era algo comum. E a gente vê que hoje é diferente, porque eu vejo na minha casa. Quantas vezes o meu marido senta com uma situação e pede a minha opinião? O que você pensa? O que você acha? Como nós podemos fazer? Isso é inaceitável. Uma mulher dizer, faz isso, faz aquilo, por aí. E essa barreira cultural foi a primeira barreira que ela enfrentou com coragem. Porque a mulher da igreja primitiva, na época primitiva, ela não poderia levantar a voz. E eu quero provar para vocês, lendo rapidamente o texto de João. Rapidinho, vocês nem precisam abrir, para ser mais rápido. João 4, 27, olha só o que diz aqui. João 4, 27. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Todos se admiravam, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Porque não era comum, não era normal. E Jesus veio para quebrar o normal. Aleluia. Para fazer o comum virar extraordinário. Glória a Deus. Ele veio para mexer. Por isso que nós sabemos que há um mundo
que ela transpôs foi a barreira religiosa. Além dela ser mulher, que já era um pouco a menos para ela ser ouvida, ela era dividida. Ela não fazia parte do povo de Israel. E pior ainda, era a cananeia. O povo cananeiro era um povo irremediavelmente perverso, promíscuo, idólatra. Esses eram os cananeus. Os cananeus nunca se misturavam com Israel, não podiam. Eles, o povo originário de Canaã, que Deus deu a terra para esse povo, esse povo era um povo politeísta que adorava Baal e fazia sacrifícios humanos a Baal. Esse povo era um povo idólatra, perverso, mau, pecador. E ela fazia parte desse povo. Mas eu tenho certeza que quando a filha daquela mulher endemoniada, com certeza ela foi atrás de todos os recursos possíveis e imagináveis, porque mãe não iria. Com certeza ela foi atrás. Mas quando nós tomamos água cisternas achadas, a nossa sede não passa. A nossa necessidade não é saciada, porque só eu. Só Jesus sacia as nossas necessidades. Só Jesus soluciona os nossos problemas. Só Jesus. E aquela mulher, com certeza, ela deve ter feito algum sacrifício, com certeza ela fez algum ritual para curar a filha, com certeza ela procurou recursos. Mas o texto nos mostra que ela reconheceu que Jesus era rei, mestre e Senhor. Porque ela chega uma cananeia, idólatra, chega. Como é que ela chega para Jesus? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, rei, ela o reconhece como rei. E quando ela diz Senhor, ela o reconhece como Senhor da sua vida. Ela se entrega aos pés do Senhor, passando todas as barreiras, dificuldades, todos os obstáculos que poderiam parar. Ela reconhece, porque ela reconhecia Jesus. Nós também precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador, como aquele que dá resposta às nossas orações, como aquele que transforma o coração do homem, aquele que abate, aquele que levanta, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que levanta o caído, e aquele que nos leva a vida com que e coloca a cidade dos algo que eu oro individualmente, que eu sempre peço a Deus, não permita me acomodar em anos de religião, mas mais do que já vive o Evangelho, porque religiosidade mata, porque a gente se preocupa com o ritual e esquece de viver o Evangelho. E essa
Ele não respondeu palavra, mas ela disse às vezes nós oramos uma vez, oramos duas vezes, não houve resposta. Deus nos falou, aí nós deixamos de orar. Essa mulher não deixou. E essa mulher não deixou. E ela foi gritando, chamando o filho de Davi. Ela venceu a barreira cultural, ela venceu a barreira religiosa que impedia, e ela venceu até o desprezo dos próprios discípulos de Jesus. Porque o que eles fizeram? Lá no verso 24, no verso 23, ele diz: despeja Jesus, que ela vem gritando, ela está fazendo vergonha. Despeja, manda ela embora. Foram isso que os discípulos disseram. Foram isso que eles estavam com isso que Jesus ia fazer. E o que Jesus disse? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para
Em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 7. Aleluia, Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O próprio Deus desceu da sua glória e veio habitar neste mundo perdido, corrompido, sujo. Há uma alegoria que diz que é como se o corpo humano fosse um ovo segurando uma bomba, porque o Senhor é todo glorioso, perfeito, poderoso e se fez servo, porque não veio em carne nessa matéria pecaminosa que nós temos. Veio em carne, ele se humilhou, subjugou, para dizer: eu te amo. Ele desceu por nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E eu digo que a cada vez que eu leio, a cada vez que eu vejo esse texto nos mostrando quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós precisamos melhorar. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E humildade. Não é para qualquer um. Porque o nosso ego fala mais alto. O nosso orgulho tantas vezes sobressai. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito está sempre convivendo com a carne. Sempre nessa vida. Sempre. E até o dia que Jesus vier nos buscar, e ele for nos arrebatados pela sangue, nós teremos essa batalha. Nós teremos essa batalha. Ninguém é perfeito. Não tem um bom sequer entre nós. Nenhum perfeito. Mas o que vai nos fazer ir de encontro a Ele é a constância. Diz o Senhor, Ele é uma vez. E dizer como esta mulher cananeia, todo dia, tem misericórdia de mim. E se eu falar pecadora, que erro, que falho, mas tem misericórdia
assim como ele estava ouvindo os gritos daquela mulher, ele não respondia. Ela gritando atrás da multidão e ele calava. Ela gritando atrás da multidão e ele calava. Quando os discípulos mandam ela embora, tira ela daqui, manda ela sair daqui. E ele disse, quando ela disse, só corre. Olha, ele disse, é isso que nós precisamos todos os dias. Só corre em timidez. Eu costumo dizer em casa que Deus livra a gente de nós mesmos. Deus livra a gente da nossa própria natureza. Pecaminosa, egoísta, individualista, orgulhosa. Deus livra a nós, sabe? Então, deletamos no Senhor. Precisamos nos deleitar, orar, louvar, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu acredito que essa é uma chave da nossa vitória. A chave da nossa vitória é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. É se quebrantar, é se ajoelhar, é dizer, Senhor, eu sou ruim. Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu estou com esse sentimento, eu estou com esse pensamento, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Eu queria dar isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Quando nós somos sinceros diante de Deus, como essa mulher foi. Comigo, dizer, Senhor, eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou uma cananeia, eu sou o quê? Eu sou uma cachorrinha, mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Porque somos nós que precisamos dele. Ele usa-nos por amor, mas somos nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ele disse como sim, não embora se Jesus disse que se ele está lá, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Porque se não precisa, nós não precisamos dele. Precisamos dizer isso, reconhecer isso, viver isso, sentir isso. Porque o Evangelho é vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Nós cortamos porque é uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta a discernir pensamentos e corações do coração. E essa palavra realmente foi servir. Porque se não for assim, não vale a pena. A palavra do Senhor precisa achar lugar no nosso coração. Porque se não for assim, só seremos mais um no meio da multidão. E não faremos diferença. Aleluia. E eu agradeço grande a oportunidade